Então, nessa terça-feira de carnaval, Hum, eu tô cheia de questionamentos aqui, Max. sempre bom questionamentos. As perguntas certas trazem as respostas certas, né? Então, Então, na 4 realidade, eu acho que de março. isso começou tipo uns dias atrás, assim, eu comecei a refletir nos cursos que eu já tinha feito, né? E eu não peguei os livros nem nada para ler, mas eu fiquei me perguntando por que que eu quero fazer as coisas que eu quero fazer, entendeu? Uhum. E eu descobri que eu tô sem um porquê, Max. Certo, vamos por partes. Primeiro eu quero que você me conte como foi sua semana. Foi bom até a página 20 ali do livro, entendeu? Eu estava indo Uhum. super bem, fiz, né, fiz os contatos, estava toda animada, falei com. Não poderia, acho que ter falado com mais pessoas, mas eu tive que parar para fazer as compras, eu tive que sair, passei um dia inteiro fazendo as compras, um dia inteiro fazendo pedido de confecção e acabei não focando nas ligações. Mas aí no dia seguinte eu parei, fiz isso, né? Falei com Uhum. bastante gente, mandei e-mails, até comecei a montar uma apresentaçãozinha, já comecei a escrever um pouco sobre a história da empresa, um pouco sobre mim, para Uhum. depois ter o material que eu quero, né? Legal. Isso acabou acontecendo automaticamente, conforme eu fui falando com as pessoas, elas foram me pedindo as informações, e aí eu falei, bom, eu vou ter que ter isso em algum lugar, né? E aí eu comecei a digitar e vai sair. Mas aí, em algum momento, alguma coisa aconteceu e eu perdi a vontade, assim, eu perdi a vontade de fazer, eu não sei te dizer o que foi que aconteceu. Assim, teve um acontecimento que foi uma cliente que contratou uma cortina e ela fez tudo pelo WhatsApp comigo, uma menina lá de tudo desesperada porque precisava de uma cortina para ontem porque não conseguia ficar no apartamento sem. E aí foi bem no dia que ela falou comigo à noite, eu respondi as mensagens dela à noite, e no dia seguinte eu fui fazer compra e sem nem ela confirmar o depósito, eu resolvi comprar o material dela, porque eu falei, se eu não comprar, depois só na outra semana. E Uhum. aí ela vai ficar sem a cortina. Eu fiquei preocupada com ela, entendeu? Então eu Certo. quis ajudar e de lá para cá, depois que eu fiz a compra dela, não sei o que, mandei todo o material para Itu. Minha mãe já confeccionou a cortina e a menina não responde mais as minhas mensagens. Legal. E aí Interessante. rolou, acho que uma revolta em mim, eu não sei o que que Uhum. foi, e assim, acho que foi um gatilhozinho aí para eu ficar meio que, né, para baixo, assim, e aí eu não consegui fazer muita coisa, parei, assim, não Legal. sei. Me conta o que você fez mais especificamente. Você ligou, teve resultados, você fez vendas essa semana? Como que foi os resultados? Não, as vendas foram da outra semana, eu não fiz nenhuma venda. Uhum. Você montou a tabelinha que a gente falou? Montei, eu coloquei aqui as ligações que eu consegui Uhum. fazer. Mostra pra mim. Tá no seu computador? Eu fiz no Excel, né, que eu te falei. Uhum. Se você Tá no, conseguir compartilhar tá a no tela. outro computador aqui. Depois eu Ah, tá posso no mandar. outro. Tá. Nossa, vai ficar difícil de eu ver. Você Mas eu consegue mando pra você. ou me mandar pra gente discutir sobre ela agora, antes da gente Agora? entrar no porquê? Eu quero dar uma olhada no que você fez, o que você teve de resultado. Uhum. Você sabe que. Vamos fazer uma coisa aqui, pessoal. Enquanto você me manda aí a Fala seu planilha, e-mail pra mim. é max@mxpdigital.com.br. Pode ir falando, Max. Eu tô só anexando. Eu só não vou te mandar pelo WhatsApp, porque eu tô usando duas. Estou usando duas Tranquilo. máquinas diferentes aqui. Uhum. Pronto, eu te mandei aí. Show.
eu já vou abrir ela aqui para a gente olhar. Eu quero que você reflita sobre a semana que passou e eu quero que você escolha uma grande vitória que você teve essa semana. Uma grande vitória foi conseguir fazer as ligações, assim, foi começar, entendeu? Foi tirado, eu tenho que fazer, e parar de ficar procrastinando e tomar coragem, né? Porque não é fácil pegar o telefone e começar a ligar para as pessoas e, então do nada eu quero te falar do meu trabalho, né? Até que, assim, eu comecei de uma maneira que não me incomodou muito, porque eu comecei fazendo aquilo que você falou, ligando para as pessoas que eu conheço aqui de São Paulo. Incrível te falar isso, mas assim, eu tive um feedback muito mais positivo de estranhos do que das pessoas que eu conheço, Padrão, isso é normal. né? Normal, normalíssimo. Mas você sabe que, assim, dizendo isso, eu tive, acho que um resultado bacana, que foi uma amiga que é aqui de São Paulo, que ela já fez as cortinas dela comigo. Eu tô olhando para lá que eu tô resolvendo aqui para te Uhum. mandar a planilha de uma forma mais fácil, que acho que o Eu acho que e-mail já não chegou aqui. chegou. Uhum. Então, uma amiga que eu fiz as cortinas dela, a gente era adolescente, brincava juntas, saía juntas, né? E aí, quando eu vim para o Brasil, eu nem era sócia da minha mãe ainda, ela me chamou, falou, quero fazer as cortinas do meu apartamento, me ajuda. E foi minha mãe que fez os cálculos, na época eu nem fazia cálculo, né? E eu fiz o apartamento dela. E aí eu entrei em contato com ela e não saiu venda ainda, mas a mãe dela construiu uma senhora de uma casa no Vila Real e chamou a gente para ir lá fazer as medidas, né? E só que assim, ela não ia estar lá, ela só ia estar lá nesse feriado e eu não tô lá em esse feriado. Então eu falei para minha mãe, falei, olha, você vai lá, faz as medidas e aí a gente, sei lá, racha, faz um bem bolado, né? Porque Uhum. assim, pelo menos o Pra resultado não tá perder a venda. saindo Uhum. do trabalho que a gente está fazendo, que eu estou fazendo aqui, né? Mas não interessa, a gente não perde a venda, tá Claro. gerando algum resultado de alguma maneira, né? Uhum. E E sua aí mãe foi? minha mãe foi, fez todas as medidas dela, falou que ela tem mais de 20 metros de fachada lá, então é cortina pra Beleza. caramba. Show de bola. Tá. Vamos dar uma olhadinha nos seus números aqui, antes da gente entrar em qualquer outro assunto. Você está vendo a minha tela aí? Tô. Essa é a planilha, tá certo? Uhum. Legal. Aqui eu vi que você colocou os contatos, legal. Então, tá. A gente tinha colocado aqui. Deixa eu só abrir aqui as minhas anotações. A gente tinha falado que você ia revisitar a sessão, ia levantar os contatos para ligar, ia fazer aproximadamente 2 horas de ligações por dia, certo? Esse Uhum. era o plano. Então aqui, quantas ligações a gente fez? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Foram 10, é isso? Isso. E 10 apresentações. Uhum. Legal. Um pré-orçamento. E aqui não avançou. O que que é a apresentação no Instagram? É, o pessoal que pede para eu mandar o link do Instagram para curtir a Legal. página, para. Mas ela te pede no Instagram? Não entendi direito. Então, é que assim, tem algumas pessoas que deram preferência por e-mail, quiseram, por exemplo, aqui em apresentações, são e-mails que eu enviei. Até se você quiser dar uma olhada no e-mail depois, Tá. eu ia perguntar, né, o que você achava do texto que eu bolei e Uhum. tudo. Aí algumas pessoas falam, não, me manda no Instagram mesmo, a página da loja, assim eu já vou curtir, vou ver o trabalho de vocês, entendeu? Uhum. Então, para quem eu não mandei e-mail, eu mandei aqui a apresentação no Instagram. E Entendi. tem algumas pessoas, Max, que eu não fiz ligação, mas que eu tinha no meu WhatsApp, por exemplo, e que eu mandei um oi, falei com a pessoa pelo WhatsApp, entendeu? Porque
tem uma amiga que eu fiquei tentando ligar para ela a semana inteira, aqui de Uhum, São Paulo. Ela é arquiteta. uhum. Aí ela falou, ai, Aninha, não posso falar, e não sei o que e tal, me manda mensagem. Aí eu mandei mensagem no WhatsApp para Mas ela tá ela. aqui nesses 10? Não, não, porque eu não Então são consegui 11. falar com ela, né? Tá, mas você falou com ela da cortina? Você agendou alguma coisa? Falou com ela alguma Eu coisa? falei para ela que eu estava aqui, que eu já estou desenvolvendo meu trabalho aqui em São Paulo. Tá, então são 11. Legal. É Tá. que assim, eu coloquei aqui, eu fui super true, assim, entendeu? Eu coloquei aqui Não, e só tem que ser. o número das pessoas com quem eu consegui falar ao telefone mesmo, não as que eu mandei mensagem no WhatsApp, entendeu? Tá, Porque se eu não for só. colocar. Tudo bem. Só mandar mensagem não conta, obviamente. Mas se você teve uma conversa com a pessoa ali no WhatsApp porque ela não pôde falar no telefone, você tem Hum, que ser true com você mesmo. Você falou com a pessoa. Entendeu? bom, então eu posso. As pessoas com quem eu falei no WhatsApp, eu posso contar como uma ligação. Entende que a ligação é o melhor meio, mas se você não conseguiu falar com a pessoa, mas você fez algum approach por WhatsApp, tá valendo, entendeu? Ok. Desde que o approach não é, oi, ai, contei, mandei um aqui, não, entendeu? Não, Aí, não, não. aí você O que eu tá fiz enganando. foi. Não, o que eu fiz foi um diálogo mesmo com essas pessoas. Até Ok. liguei para mim. Eu liguei para minha prima, que você vai ver aqui, olha. Uhum. Kellen, porque ela é arquiteta, ela estava aqui em São Paulo, agora ela está morando na Itália, mas ela vai voltar para São Paulo. Legal. E aí eu questionei ela, falei, Kellen, eu queria saber por que você nunca comprou comigo? Eu falei, tem um monte de pessoas que vieram através de indicações suas, que não são suas clientes, mas os projetos que você faz, você nunca cota comigo, e eu queria entender o porquê, o que está faltando, né? Uhum. E aí, como a minha prima irmã, assim, eu já estava para ter essa conversa com ela há muito tempo, porque era Uhum. algo que estava me incomodando, né? Ótimo. Muito bom. E aí ela falou que é simplesmente porque eu não estava aqui em São Paulo e para ela era mais fácil, que ela tinha as amostras com os outros fornecedores. Tararara. Eu falei, então tá, agora eu não tenho mais desculpa, estou aqui, né? Ela só precisa de uma amostrinha, então, para começar a indicar. É. Então, ó, pelos números que você anotou aqui, o que que a gente tem? É, a gente tem aqui uma taxa de conversão entre ligação e apresentação de praticamente 100%, Uhum. certo? Ou seja, praticamente todo mundo que você falou, você conseguiu, a pessoa estava aberta a receber a tua apresentação, certo? Uhum. Sim. E dessas apresentações, uma taxa mais ou menos de 10% de conversão para pré-orçamento. Esse pré-orçamento, ele avançou, você não conseguiu avançar nele durante a semana, o que que foi que aconteceu? Então, eu preciso ver de quem foi esse pré-orçamento, Max, que agora eu não lembro. Tá, tudo bem, não tem problema. É, olha só, lembra que eu falei que a gente conversou na última sessão, que a gente tinha falado, todo dia tem que fazer ligação, reserva 2 horas na sua agenda para fazer ligação, reserva. A sua voz vai te falar 1 milhão de coisas para te impedir de fazer isso. Lembra? Uhum. E é isso Uhum. que aconteceu, né? Por que que eu falei para fazer toda vez? Porque essas taxas aqui de números, elas são taxas da vida real. Aqui eu não tô, não é livro, não tem nenhum livro aqui que a gente está estudando a teoria da venda de cortina. A gente não está estudando a teoria de fazer uma ligação. Não, isso aqui são números da vida real, certo? Para a gente melhorar um número, para a gente saber se o seu e-mail está legal, que você está mandando a apresentação, para a gente saber se a abordagem está legal, para a gente saber se o seu produto está legal. O que, que a gente precisa fazer para saber isso? Paga uma agência e faz um estudo blaster aí na cidade de São Paulo, na vizinhança, para ver se tá legal ou não? Não! A gente pega e põe no mercado, faz o MVP. Lembra que a gente falou lá na segunda sessão, mais ou menos, ou na primeira, acho que foi na segunda sessão, a gente falou sobre MVP, o mínimo produto viável. O que a gente tem agora, a gente entrega o melhor e depois melhora, né? A gente Uhum. melhora o nosso melhor de agora, para ele ficar melhor ainda, mas no futuro. Primeiro a gente precisa validar isso. E para validar, a gente precisa colocar no mercado. Então, hoje,
A taxa real que a gente tem aqui, com a amostragem que você fez nessa semana, é que você tem uma conversão de apresentação para pré-orçamento de aproximadamente 10%, certo? Ou seja, foi uma amostragem muito baixa para a gente ter, inclusive, a visão das vendas. Porque se a sua taxa de vendas é em torno de 10, 15%, um pré-orçamento você não vai conseguir medir isso. A não ser que você tenha a sorte que esse pré-orçamento foi aquele que ia converter, né? Que poderia ter acontecido. Mas a gente não sabe ainda, porque a amostragem é muito baixa, tá? Então, de cara, o que eu já vou te falar, antes de eu ouvir qualquer outra coisa que você vai me contar durante essa sessão, antes de eu falar isso, tem que se manter em movimento, apesar de qualquer coisa. Lembre-se do seu objetivo agora. Seu objetivo agora, qual que é? Qual que é o seu objetivo? Rentabilizar agora, objetivo de curto prazo. A gente vai trabalhar no objetivo de médio e longo prazo. Mas se o objetivo de curto prazo não tiver feito, você não vai ter fôlego para trabalhar em mais nada. Mais nada. Você precisa ter o pensamento dividido em 3 etapas aí no mínimo. Eu tenho o meu pensamento a curto prazo, meu pensamento a médio prazo, meu pensamento a longo prazo. Pode ser que a longo prazo, e pode ser não, vou corrigir a frase. Com certeza, a longo prazo, esse modelo de negócio que nós estamos fazendo hoje, ele não é eficiente a longo prazo. Você vai ter uma síndrome de burnout se você continuar com esse modelo a longo prazo. A longo prazo. O que é a síndrome de burnout? Desculpa, a síndrome de burnout é quando desliga o disjuntor da pessoa, tá? De tanto estresse. Pifa e cai. Entendeu? Isso você O que vai. aconteceu, Max? Entendeu? A longo prazo. Só que você tem que setar a sua mentalidade. Deixa eu achar uma melhor maneira de te explicar isso. Você precisa setar a sua mentalidade de separar esses pensamentos. Eu vou até voltar minha tela aqui. Isso. De separar esses pensamentos, porque senão a gente fica correndo em círculos em busca de algo que está muito longe. Você não alimenta o seu corpo com as vitórias, a sua mente, seu psicológico com as pequenas vitórias de agora, que é a curto prazo que eu estou falando. E aí sabe o que acontece com esse pensamento de longo prazo? Você nunca alcança ele, porque você vai cansar no meio do caminho. Entendeu? Você vai mirar numa coisa, eu quero chegar, eu quero ir dirigindo de carro daqui, assim como tem muitas pessoas que fazem. Eu vou lá do Ushuaia até, como que chama aquele estado nos Estados Unidos? Nossa, até o Alasca, né? Tem várias pessoas que fazem isso de carro. Cara, a pessoa, você acha, ela tem planejado a viagem dela do Ushuaia até o Alasca. Ela sabe mais ou menos qual que é o roteiro que ela vai seguir. Ela sabe que ela tem que ir para o sul, né? Não para o norte, porque ela tem que subir. Né? Imagina, o Ushuaia é quase a última cidade do hemisfério americano. Então ela sabe que ela vai ter que seguir até lá. Mas no meio do caminho vai acontecer muita coisa. Ela pode passar num prego, furar o pneu do carro no meio do caminho, e isso não estava previsto. Ela pode passar, ver uma paisagem super bonita e querer parar para admirar uma coisa que não estava prevista, talvez no plano inicial. Então, tem o norte. Qual é o norte? Meu norte é chegar no Alasca, certo? Mas se eu não tiver o meu planejamento, qual é a próxima cidade que a gente vai? Eu vou sair do Ushuaia e vou até, sei lá, eu não sei o roteiro, tá? Mas vou inventar aqui. Até Buenos Aires. Agora eu vou sair de Buenos Aires, vou andar 300 quilômetros até a próxima cidade. Agora eu vou sair dessa cidade e vou andar mais 300 quilômetros até a próxima cidade. Isso é a visão de curto prazo e médio prazo. Vou andar daqui 1.000 quilômetros mais ou menos, a gente vai ter que trocar o óleo. Entendeu? Só que se você só mira no Alasca, fecha o olho e vai dirigindo, a probabilidade muito grande é que você não vai chegar lá. Porque você vai cansar no meio do caminho. Você vai encontrar barreiras que não estavam previstas e isso vai te frustrar. Então, dividir em micro objetivos, micro metas, é uma técnica para não fazer para não deixar com que a gente desista no meio do caminho. E é isso que eu estou te provocando aqui já há 2, 3 semanas.
a você ter as suas micrometas desenvolvidas, as suas... É que eu não quero falar esse nome clichê, sabe? Micrometa, meta maior, porque às vezes você pode ter algum bloqueio já com esses nomes e isso melar o processo todo. Mas basicamente é isso que a gente está fazendo. Quando eu falo para você, Ana, enxerga teu objetivo de curto prazo. Teu objetivo de curto prazo agora é rentabilizar para te dar fôlego. Porque essa foi a principal queixa que você botou para mim. Desde a outra vez que a gente conversou, né? Entre várias outras queixas, uma das principais era, Max, eu não consigo, eu não vejo dinheiro, eu não sei o que está acontecendo no meu negócio, eu vendo, mas não consigo ver. Tá legal, certo? Essa era a Ana que estava lá quando eu trabalhava com a mãe. Quando a gente sentou a primeira sessão, você falou, pô, agora eu tô meio perdida, eu não sei o que eu vou fazer, não sei o quê. Beleza, a gente sentou e estabeleceu as metas de curto prazo, certo? Mas o que eu preciso de você aqui para a gente poder fazer, caminhar, e já caminhamos bastante, você conseguiu fazer as ligações, a gente está avançando. O desafio para as próximas semanas é não interromper esse avanço e trabalhar muito a sua resiliência, certo? Isso é o que a gente vai ter que enfrentar nas próximas semanas agora. Eu vou deixar você falar do que aconteceu essa semana, mas eu tô te dando essa introdução porque a nossa mente, ela é traiçoeira com a gente. No sentido de querer nos proteger. Mas ela é traiçoeira, porque você está nesse momento, num momento disruptivo. Você está fazendo algo que você estava procrastinando a fazer há muito tempo. E eu estou aqui no meu papel de te empurrar, de... O português, claro, é chutar a bunda, né? Mas eu não vou falar isso. Eu estou aqui te empurrando para que você, que é o meu papel aqui, falar, Ana, vai, Ana, vamos lá. Entendeu? É tipo coach na academia, né? O treinador na academia lá, o personal, né? Vamos lá, mais um. Entendeu? Porque é um momento disruptivo. Daqui 2 meses nós vamos sentar e a gente vai dar risada disso. Você vai falar assim, nossa, como eu tinha dificuldade de pegar o telefone e ligar. Olha agora. Entendeu? Por que eu tô falando isso? Porque eu já vi isso acontecer várias vezes. Aconteceu comigo. Aconteceu comigo. Quando eu aprendi a vender. Só que, assim como na academia, se você não vai todo dia, se você não faz o seu treinamento todo dia, se você não vai lá e resiste àquelas dores que tem nas primeiras semanas, vai doer sempre. Se você vai 2 vezes por semana na academia, a hora que você voltar a semana que vem vai doer, a outra semana vai doer, vai ficar doendo. Entendeu? Porque você não está criando o hábito de ir na academia. Então, o que a gente está fazendo aqui, a gente está criando casca, né? Lembra que eu falei para você? A gente está criando casca, a gente está trabalhando o músculo para que doa cada vez menos. E para que a sua mentalidade, cada vez mais, ela entenda que esse é um processo que você vai fazer e que você vai passar. E que é importante, que se você não passar por esse processo, as coisas não vão acontecer. Então, eu estou te trazendo de novo para a visão, nesse momento, agora, uma visão de curto prazo. Certo? Para o teu objetivo maior agora de curto prazo. A gente sabe, a gente já tem claro que você me mandou, inclusive, essa semana várias informações do seu processo. A gente sabe que esse processo, do jeito que está desenhado hoje, ele não é um processo escalável. Mas lembra, nós estamos num momento de validação do negócio. A gente precisa ver se o mercado realmente ele quer essas coisas que você está oferecendo. A gente precisa testar a sua oferta. A gente precisa ter uma foto da sua empresa hoje, porque se a gente não sabe o que tem aí, como que vai melhorar? Entendeu? Você vai me mandar um e-mail que você manda apresentação. Com base no que eu vou falar se tá bom, se tá ruim o e-mail? Não tem base. Eu não consigo nem avaliar, porque a gente não mandou esse e-mail para o mercado para saber. Na internet, fazendo um parênteses com relação a isso, tem um negócio que chama teste AB, né? Não sei se você já ouviu falar nisso. O que é um teste AB? Vamos supor que eu quero testar uma página de vendas na internet para ver se ela funciona. E nem só na internet, no marketing em geral esse teste. Como que a gente faz?
Eu contrato uma agência para fazer a análise da minha página e ver o quanto essa página pode converter e a outra e descarto a pior. Não, sabe o que a gente faz? A gente sobe as duas páginas para a internet, para o mesmo número de pessoas. Eu mando as duas páginas para 1.000 pessoas cada uma, com o mesmo perfil. Qual converter mais é a página que eu deixo. As empresas faziam isso antes com mailing no correio. Eles mandavam os panfletos, mandava para uma mesma região, metade mandava um modelo de panfleto, para outra metade mandava outro. E via qual que tinha mais retorno da ligação. Então, é comprovado que a única maneira da gente saber se uma coisa é boa ou não é fazendo aquela coisa. E aí hoje, com os recursos que a gente tem, imagina no passado se você tivesse que entrar em contato com todo esse número de pessoas, como que seria? As pessoas não têm celular, você teria que ficar procurando elas no telefone físico, achar o número na agenda telefônica, né? É outro mundo que hoje a internet, a tecnologia nos facilitou para que a gente consiga fazer isso com o menor custo. Então, o nosso MVP, que é aquele mínimo produto viável, para a gente testar ele ficou mais fácil da gente fazer. Sabe como que o cara da... Tem uma empresa que chama, não sei se você já ouviu falar, chama 99 Táxi. Já ouviu falar? Uhum, Concorrente do Uber, certo? Que uhum. ela é um dos unicórnios brasileiros. Unicórnios é uma startup que é avaliada em mais de 1 bi, com B, 1 bilhão de dólares. Né? A 99 é uma dessas startups. Você sabe como que o cara fez o MVP da 99? Tem ideia? Não. Porque a gente é um sistema super complexo, né? Tipo assim, tem que ter o cadastro do usuário, aí manda os documentos, o cara valida, daí o motorista também tem uma avaliação lá, tem uma equipe para atender, não sei quantas pessoas, o aplicativo bonitão, que tem o mapa, né? É igual o Uber. É basicamente, não sei se você já usou, mas é basicamente o mesmo aplicativo do Uber, né? Só que aqui no Brasil. Sabe como que foi o MVP dele? Ele foi num evento que se chama Startup Weekend, que acontece em vários lugares do Brasil. E eles, no Startup Weekend, eles têm, tipo, 3 dias para tirar uma ideia do papel. Aí sabe como que ele fez? Ele pegou, criou um formulário no Google, aquele Google Forms, sabe? Que é grátis, você faz um formulário em 5 minutos, se você não souber nada de computador, nunca tiver mexido. Você vai lá, ele criou um formulário e mandou para o mailing dele, uma lista de e-mails qualquer. A pessoa entrava no formulário, preenchia ali o nome e telefone dela, o endereço onde ela estava, para onde ela queria ir. Ele pegava, via o telefone onde ela estava, a região onde ela estava, procurava na internet o ponto de táxi mais próximo, ligava no ponto de táxi e chamava o táxi para a pessoa. Não acredito mais. Era assim. E aí ele viu que a demanda, cara, tinha muita demanda, as pessoas topavam pagar um pouco mais caro para ele, ou às vezes o mesmo preço que ele negociava com o ponto de táxi, para usar esse serviço e ter a comodidade de não precisar ficar ligando para o taxista. Era só preencher o formulário em Mas 10 ele minutos. começou antes ou depois do Uber? Ah, eu não me lembro, eu acho que foi depois do Uber, né? Eu acho que foi depois do Uber. Ou na mesma época, esse ponto específico eu não sei. Mas o que, que eu quero pegar da lição aqui? Olha o MVP do cara. Ele pegava, ele ligava pro taxista. Agora você imagina hoje que o cara tem, sei lá quantos milhões de usuários no aplicativo. Você acha que seria eficiente ele ter uma equipe, que fosse uma equipe de 300 pessoas, 1.000 pessoas, ligando para os taxistas para chamar a galera? Claro que não. Aquele modelo, do jeito que foi desenhado, era totalmente falho e não era possível de escalar. Mas ele queria o quê? Validar o produto dele naquele momento. Esse é o conceito do MVP, que é o que nós estamos fazendo aqui. Entendeu? A gente está validando o seu negócio e aproveitando para rentabilizar de bônus. Mas a gente está validando o seu negócio, a gente está conhecendo o mercado, a gente está vendo se realmente vai ter uma demanda que vai valer a pena você investir na sua empresa. Entendeu? Então,
essa história é só para contextualizar isso, né? Hoje o cara tem um sistema todo informatizado, tem pouquíssima interação humana na parada, né? As pessoas já se cadastram automaticamente, ele tem uma base lá de sei lá quantos milhões de usuários. Mas não começou assim. Não começou assim. Começou com uma planilha, um formulário do Google Forms e um telefone na mão e um Google ali para procurar os pontos de táxi mais próximos. Eu vou até dar uma olhada nesse Google Forms depois que eu souber bem. Entendeu? Então, assim, entenda o conceito do que eu quero te passar aqui, que é nenhuma grande empresa, vou corrigir a frase, a maioria das grandes empresas, que eu não conheço todas, né, então não posso falar, mas de todas as histórias que eu leio, e eu adoro ler histórias de grandes empreendedores, a maioria delas não começou grande. Não começou grande. Começa validando. Você conhece um cara chamado Flávio Augusto? Flávio Augusto, ele é um dos maiores empreendedores brasileiros, um bilionário brasileiro, que ele era dono da rede de escolas WhatsApp, e ele vendeu essa rede de escolas da WhatsApp para o Grupo Abril, alguns anos atrás, por R$ 1 bilhão, bi com B, bilhão de reais. Com essa grana, ele comprou um time de futebol americano que se chama Orlando City, onde o Kaká jogou, vários outros caras jogou. Ele botou o time na maior liga do futebol americano, do soccer, né? Eles chamam de soccer lá. E, enfim, o time está crescendo. E, recentemente, há uns 1 ano e meio, 2 anos atrás, ele recomprou a escola que ele havia vendido para Abril por R$ 400 milhões. Ele vendeu por 1 bilhão e recomprou por 400 milhões, né? E agora a escola já vale mais de 3 bilhões de reais novamente. Ele tem sociedade com o Carlos Wizard, não sei se você já ouviu falar nesse cara, que é dono da rede Mundo Verde e tudo. Sabe como que o Flávio Augusto começou? Tem fotos dele lá no Rio de Janeiro, reunido com vendedores, assim, com um terno que parecia que ele tinha roubado de um defunto maior que ele, sabe? Aquele ternão. Cara pobre da favela, ligando do orelhão para as pessoas para vender curso de inglês. Será que seria escalável? A empresa dele valeria 1 bilhão se ele tivesse ficado só ele ligando? Não. Mas o que ele estava fazendo naquele momento? Talvez até sem saber o conceito. Validando o produto e o serviço dele. Validando as coisas. Entendeu? Então, a gente tem que ter clareza do momento que nós estamos vivendo, né? E nesse momento, você está vivendo um momento de validação do seu negócio. Você está vivendo um momento onde você vai ter que suar muito a camisa, porque você está validando, você está testando, a gente precisa saber os números para ver o que precisa ser melhorado, para pensar numa maneira de escalar esse processo, né? A gente até falou de talvez um assistente para te ajudar aí a fazer essas ligações iniciais, alguma coisa do tipo. Mas primeiro a gente precisa ter esses dados, precisa ter essa validação inicial, tá? E por isso que eu estou sendo muito chato nisso e estou insistindo no mesmo assunto, baseado numa dor que você me passou, tá? Agora eu quero ouvir você, porque já faz meia hora que só eu que estou falando aqui. Não, mas eu acho que dessas ligações, muita coisa abre muitas outras caixinhas, né? Assim, muitas outras ideias, e eu acho legal esse trabalho, apesar da resistência que existe, né? Depois que eu comecei, nossa, eu fiquei tão feliz, o Ria chegou, ele falou, nossa, você tá tão animada, né? Eu falei, porque eu tava falando com as pessoas, e foi muito bom, porque apesar, né, de tudo, assim, a gente não tem mais esse contato, né, com as pessoas por telefone. E aí eu liguei para algumas pessoas do BNI, inclusive. E depois que eu comecei a ligar para as pessoas que eu conheço, primeiro eu liguei para as pessoas que eu não conheço. E então, assim, eu acho que é bacana tudo, mas eu não sei o que foi que aconteceu, Marcos. Eu não sei se é um medo de que as coisas possam realmente vir a dar muito certo. Uma das pessoas com quem eu falei é um arquiteto que falou, você pode vir aqui apresentar
fazer a apresentação do produto, a gente agenda, você vem e tal. Quando ele falou, eu comecei a pensar, tá, mas como que eu vou? O que eu vou apresentar para ele? Eu não tenho nenhum material. Quando eu vou fazer uma venda, o cliente me liga e fala, eu quero persiana. Eu vou lá com um catálogo de persiana. Quando ele quer cortina, eu vou com um catálogo de tecido. Nesse caso, eu vou chegar num escritório de arquitetura para falar com arquitetos e o que eu vou falar? O que eu vou mostrar para eles? Eu não tenho nenhum material, entendeu? Eu posso chegar, é só eu mesma e falar, olha, eu faço cortina, aqui estão algumas fotos levadas no meu notebook, de repente, mostrar algumas fotos do meu trabalho, mas eu tenho receio de que isso soe muito, sabe, muito, não tenha um profissionalismo, não tenha um preparo, entendeu? Talvez eu não me sinta preparada para fazer isso, né? Não sei por quê. Assim, eu nunca tive esse medo de chegar nas pessoas e me apresentar e me vender. Como eu te falei, eu já tive, assim, situações na minha vida lá atrás, onde eu era assistente de uma universidade e eu cheguei a secretária da diretoria vendendo, né, a pessoa. Então, o que eu era, porque eu não tinha um grande currículo, eu não tinha faculdade, eu não tinha nada, eu consegui muita coisa. Mas eu acho que eu tô com um pouco de medo de fazer isso, entendeu? E outra coisa, eu sofri tanto com o que aconteceu lá na loja nos últimos anos, assim, não tendo tempo para nada, não conseguia conversar com as pessoas, e agora eu tô tendo um pouco de tempo nas minhas mãos e eu tô sem saber o que fazer, entendeu? Eu tô perdida. Por exemplo, eu fiz as vendas na semana retrasada, eu passei 2 dias fazendo lista, comprando material, organizando tudo, fazendo pedido de competição. Eu mandei tudo para Itu, e aí é isso. E eu não tenho mais com que me preocupar, entendeu? Porque assim, agora tá nas mãos da minha mãe, ela que vai ter que confeccionar e me entregar. Então eu tô tranquila, e aí eu não tô acostumada a ter esse tempo mais para mim, entendeu? Então eu tô um pouco assustada, pensando, será que isso realmente vai dar certo? Será que ela vai dar conta lá? E se eu começar a vender muito mesmo e ela não der conta de me entregar? E se de repente eu tiver, sei lá, uma demanda de 20 pessoas para atender na semana, será que eu vou dar conta de atender essas pessoas? Então eu tô com acho que é medo que eu tô sentindo, entendeu? Tá, me fala o que você começou falando de um negócio de porquê. Me explica melhor esse ponto aí. Então, e aí, uma outra questão, né? Assim, ok, então se eu trabalhar e conseguir vender R$ 200.000, tá? Que isso é possível. Eu sei o quanto isso vai me custar, porque eu sei o quanto o trabalho envolve R$ 200.000 em vendas, né? Mas Uhum. assim, se eu conseguir vender R$ 200.000 e eu tiver R$ 100.000 de lucro, eu não sei, assim, ok, depois de pagar você e voltar a fazer os cursos de experiência de sucesso, eu tô sem sonhos, entendeu, Max? Eu tô sem, Uhum. assim, para que eu quero dinheiro, entendeu? O que eu vou fazer com ele? Eu saio em loja, assim, eu não tenho vontade de comprar nada, eu não tenho vontade de comprar uma roupa, eu tô sem vontade, entendeu? Eu não sei se eu tô meio para baixo por conta do que aconteceu lá com a minha mãe e Uhum. agora que tá, né, as coisas, as fichas estão caindo. Eu não sei o que é. Eu tô um pouco preocupada com isso, entendeu? Uhum. Porque quando o seu porquê é maior do que o como, você faz as coisas acontecerem. Mas se o meu porquê não for grande o suficiente, entendeu? Aí, sabe, perde um pouco o sentido disso aqui que a gente está fazendo, né? Uhum. E era uma coisa que eu queria tanto, né, na época que eu tava lá com a minha mãe, eu pensava assim, poxa, se eu conseguir fazer essa mentoria com o Max, Uhum. eu tenho certeza, né, que eu vou deslanchar, e agora as Uhum. coisas estão, tudo bem, talvez a gente tenha que mudar o modelo ali mais na frente, eu tenho certeza que você tem competência para me ajudar Uhum. a fazer isso, mas eu tô naquele, num vazio, entendeu? Deixa eu te perguntar uma coisa. Você falou que esses dias o seu noivo chegou e você estava se sentindo diferente, né? Uhum.
que você estava sentindo? Tava me sentindo útil, tava me sentindo, né, assim, fazendo alguma coisa, me fez bem tá Uhum. fazendo alguma coisa. Por que você se sentiu daquele jeito? O que fez você pensar que você era útil naquele momento? As ligações que eu estava fazendo, eu comecei a enxergar que tem muito trabalho que eu posso fazer, entendeu? Muita coisa para desenvolver, as ideias começaram a fluir. E agora é como se elas estivessem em algum lugar que eu não estou conseguindo acessar, Tá, não entendeu? vou, eu quero saber daquele momento. O que você estava Uhum. sentindo? Você falou que se sentiu útil. O que te fez pensar que você, naquele momento, você se sentiu útil? Porque quando eu comecei a conversar com as pessoas, eu percebi que, assim, existe uma necessidade para o meu trabalho, entendeu? Elas Uhum. precisam de mim, elas precisam do que eu faço. Por que que elas precisam de você? Por quê? O que que te fez pensar que elas precisam de você naquele momento que você ligou para elas? Não sei o porquê disso, né? Não sei por que eu senti que... Assim, elas precisam do que eu faço, do meu trabalho, entendeu? Precisam das cortinas, por exemplo. Uhum. Mas eu não sei por que eu me senti bem daquele jeito. Tenta. Que dia que foi isso daí? Que foi na sexta-feira. Inclusive, tem outra coisa que aconteceu, que talvez até pode ser que seja isso. Eu saí para fazer unha, né? E aí eu tava fazendo unha e eu comecei a conversar com a manicure, que tava fazendo minha unha. E aí, não sei por quê, de alguma forma eu comecei a perguntar, a questionar se ela gostava do que ela fazia, quantos anos ela fazia aquilo, se ela tinha sonhos. Eu comecei a perguntar as coisas para ela, entendeu? E eu senti que ela tinha uma necessidade tão grande de conversar, de falar para mim e de me contar o que ela tinha vontade de fazer. E eu percebi que eu poderia, por exemplo, ajudá-la, entendeu? E eu até ajudei de uma certa forma, porque falei para ela, falei, olha, se você quer estar trabalhando num lugar mais perto da sua casa, o que te impede de fazer isso? Ela é manicure, 500 salões, entendeu? No Uhum. Morumbi, perto de onde ela mora, precisando do trabalho dela. Falei, olha, você tá um pouco acomodada, e eu senti que eu consegui ajudá-la também, então pode ser que tenha sido até isso, entendeu? Essa conversa que eu tive com ela, que me Uhum. fez bem. E as ligações, porque eu tive contato com as pessoas, entendeu? E eu me senti bem em conversar com as pessoas por telefone, porque quando você fica trabalhando sozinho em casa, você tá Uhum. muito sozinho, né? Então você acaba não tendo esse contato, e isso é importante para mim. Eu gosto, eu sou comunicativa, né? Uhum. Então estava fazendo falta. Eu acho que essas duas coisas, né, me fizeram sentir bem. Como você se sente quando você consegue entregar um projeto que você tá lá, finalizou a instalação, tá bonitão? Me sinto muito bem, muito feliz. E o que que te faz se sentir bem? Porque eu sei que a pessoa precisava daquilo e aquilo vai trazer um benefício para a vida dela, porque realmente traz. A casa fica linda, né? Quando ela está decorada, depois que as cortinas estão instaladas. Que, Mas, que mais benefícios que você traz para essa pessoa? Cite alguns aí do que você falou. conforto, aconchego, a beleza, né? Então ela chega no ambiente, ela olha e ela sente. Eu tiro pela minha experiência, né? Quando eu chegava no meu apartamento, eu gostava muito das minhas cortinas. Eu chegava no meu, eu não gosto das que tem aqui no Rio, mas eu chegava em casa, eu olhava e eu pensava assim, poxa, o mundo pode estar caindo lá fora, mas aqui dentro está tudo gostoso, tudo aconchegante, sabe? E é isso que eu quero levar para a pessoa quando eu entro na casa dela. Então, quando eu saio de lá, a pergunta que eu mais tenho vontade de fazer, e muitas vezes eu não faço porque tem pessoas que não dão abertura para isso, né? Elas são mais fechadas e tal. É se elas estão se sentindo mais felizes, sabe? Agora que a casa delas tá vestida, né? Porque a gente veste a casa Uhum. do cliente. Então, você entende que o seu negócio não é vender cortina? Uhum. Você tem essa clareza na sua mente?
Por que essa cara? Porque eu, eu vendo, mas eu não vendo esse sonho, entendeu? Eu até consigo levar isso na hora que eu estou ali apresentando o produto para o cliente, mas parece que eu não estou agindo nesse sentido que você está me perguntando, entendeu? Nisso que você está trazendo para mim agora, que é o aconchego, a beleza, né, o conforto, tudo. É como se eu estivesse só entregando um produto mesmo ali na hora e depois começam a vir as perguntas, eu querendo conectar com a pessoa e perguntando se ela está se sentindo mais feliz, entendeu? Mas na hora da venda, é como se eu estivesse só fazendo uma venda mesmo, sabe? Então talvez esteja faltando um pouco mais de sentimento, né, na hora de fazer o meu trabalho. Não necessariamente. Se as pessoas estão comprando o seu produto, mas você está entregando outras coisas para ela através do seu produto, qual é o problema com isso? Às vezes o cara não sabe que é uma cortina que vai fazer a diferença ali para ele, no aconchego da casa dele. Ele realmente está comprando um produto. Uhum. Isso vai ficar mais claro a hora que a gente chegar na parte dos depoimentos lá. A gente não chegou nisso ainda. A gente não chegou a conversar com seus clientes, perguntar se eles estão mais felizes, Uhum. né? A gente vai chegar nesse ponto ainda. Mas o ponto por exemplo, na farmácia, né? Eu não vendo medicamentos na farmácia. O que eu vendo para as pessoas ali, e é a razão da gente estar ali, eu estou vendendo saúde para essas pessoas. Eu estou vendendo para essas pessoas talvez uma possibilidade de uma qualidade de vida melhor. Para algumas pessoas eu estou só vendendo qualidade de vida, só entre aspas, né? Eu estou vendendo qualidade de vida para ela nos momentos restantes que ela tem de vida. Alguns pacientes terminais que a gente tem. Como exemplo, aconteceu com a tia da Camila agora recentemente. A gente fez uma baita de uma suplementação para ela. Era o medicamento que eu estava vendendo para ela? Não era o medicamento. Eu estava vendendo para ela uma possibilidade dela, nos dias que ela teve a mais de vida, ela tá melhor para poder curtir mais a família dela que estava ali naqueles últimos momentos com ela. É muito mais profundo. Mas muitas vezes, na venda em si, você não vai conseguir demonstrar 100% disso. E muitas vezes, demonstrando isso, você pode assustar a pessoa. Porque ela não está preparada para isso. Então, tem uma frase que eu gosto muito que é assim: a gente vende o que ele quer e entrega o que ele precisa. Certo? Então, o que você está vendendo não são só cortinas, você falou aí. Você está vendendo primeiro para você essa sensação boa de se sentir útil, essa sensação boa de você estar prestando um serviço para o próximo. A mesma coisa que você fez com a manicure, você está fazendo com seus produtos dentro de cada uma das casas que você coloca o seu produto. Você está deixando a casa mais aconchegante. Às vezes a pessoa ela fica com mais vontade de passar, com vontade de passar mais tempo em casa do que quando não tinha o seu produto lá. Isso Uhum. pode gerar mais tempo com a família, coisas que às vezes é o fato de ter o teu produto lá que está fazendo esse impacto. E eu repito, quando a gente tiver os depoimentos, isso vai ficar mais claro. Todo negócio, sem exceção, ele é baseado de alguma maneira em ajudar as pessoas. Todo negócio. Todo. 100% dos negócios. Você pode pensar no produto mais esdrúxulo que for. Esse produto, de alguma maneira, ele está ajudando as pessoas a algo. Certo? Inclusive produtos ruins. Né? Você pega, sei lá, uma cocaína. Tá? Vou dar um exemplo bem esdrúxulo para provar que são todos os produtos. Ela pode destruir a vida dessa pessoa. Mas o que ele está fazendo é para naquele momento que o cara está usando aquele produto, ele tem um momento que ele esquece de tudo e ele está vivendo o país da maravilha dele naquele momento. Certo? Você pega
ah, sei lá, fala aí um produto. Vamos fazer uma análise, uma engenharia reversa aqui. Um produto bom ou um Qualquer produto... produto. Um carro. Um carro. O que que o cara tá vendendo quando ele vende um carro? Verdade. Hã? Ele tá vendendo um meio de transporte, mas aí os sonhos, né? A É um liberdade. sonho. Carro e casa são os mais fáceis da gente fazer essa análise. Porque o cara tá vendendo um sonho. Ele está vendendo um sonho para a pessoa. Tem pessoas, e você já passou por esse momento, porque você me contou já quando você comprou seu carro. É um sonho para a pessoa, o carro. Ele não está vendendo um carro. É um sonho. E várias pessoas, cada um, você tem um sonho, eu tenho um sonho, cada um tem um tipo de sonho diferente. Então, você está vendendo, não são cortinas que você está vendendo. A cortina é um meio que você é especialista, ele é o meio para você atingir a vida dessas pessoas de alguma maneira. Então, é muito raso você olhar e achar que não está impactando a vida de ninguém através dos seus produtos, certo? Você trabalhar isso na venda ou não, aí é um posicionamento, que a gente pode até falar sobre isso mais para frente e testar esse tipo de coisa, né? É como você se posiciona com relação a isso. Mas você pode ter certeza, e eu até te desafio, se você quiser ligar para alguns dos seus clientes que você já fez, que talvez você ainda tenha contato, e pergunta para eles o que, que fez a diferença na vida deles ter a cortina instalada por você lá. Tá. Entendeu? Então, assim, todo negócio, 100% dos negócios, eles estão voltados de alguma maneira a ajudar as pessoas. Pode ser ajudar para o bem ou ajudar para o mal. Mas todos os negócios, de alguma maneira, eles estão voltados a ajudar as pessoas. Todo negócio. 100% dos negócios. Certo? Inclusive tem um modelo de pitch de elevador que a gente chama, que é aquele modelo de apresentação rápida, né? Quando você tem uma oportunidade para fazer a apresentação para a pessoa, que a gente usa assim, eu ajudo as pessoas ou as empresas, né? Se você for um negócio corporativo, mas eu ajudo as pessoas através de, sem que elas precisem fazer algo, né? Então, por exemplo, a gente usava isso na farmácia, né? Quando eu tive alguns eventos que a gente ia fazer apresentação, eu falava, eu ajudo as pessoas a viverem com a qualidade de vida melhor e viverem mais através de medicamentos e suplementos personalizados, certo? Então, você também, aliás, esse é um exercício que a gente pode até colocar aqui para você fazer essa semana. Eu não vou falar para você fazer agora, você tem que sentar aí e pensar melhor, tá? Mas fazer o pitch de elevador. Eu ajudo as pessoas a o quê? Através de. Aí você fala o seu produto. Tá. Entendeu? Então, coloca isso numa lista. O que que você vender para essas pessoas, qual o impacto que você está causando na vida delas? Entendeu? E tenha clareza que isso é o que você vai entregar para elas. Não necessariamente vai ser o que você vai vender para elas. Porque muitas pessoas nem sabem que elas querem isso. Você entende como é abstrato? Então, vou te dar um exemplo disso. Quando a gente fala lá no MMI, tá? Millionaire Mind Intensive. Você é um caso à parte porque você foi por indicação. Então você já sabia mais ou menos o que ia ter lá, né? Foi a Camila que te indicou, não foi? Exato. Mas eu vou contar o meu caso, que é um caso que, quando ele veio para a primeira vez aqui no Brasil, a maioria das pessoas era nisso. Eu fui porque ele chamava Millionaire Mind Intensive. Que eu ia entender como é que funcionava a mente do milionário. Eu fui lá porque eu queria aprender a ganhar dinheiro. Só por isso.
Agora, quando eu cheguei lá, o troço mudou minha vida. E uma das... acho que a única coisa que ele fala especificamente lá de você ganhar dinheiro é o pote. O resto é tudo trabalho mental. E aí você tem clareza lá que tudo depende só de você querer fazer, de você trabalhar sua mente. Agora pensa se ele fosse eu, um engenheiro, com um pensamento extremamente racional. O cara chega para mim e fala assim, aliás, imagina não, isso aconteceu, né? Você já assistiu aquele documentário O Segredo? Uhum. Eu tinha assistido o documentário O Segredo alguns anos atrás, na época que eu trabalhava na indústria ainda. E eu fazia chacota daquilo. Porque eu falava assim, tá, fica pensando positivo e tudo, e não vai trabalhar para ver que vai chegar 1 milhão na sua conta. Né? E nunca mais dei conta, achava que tudo isso era puro charlatanismo, como dizia o finado Padre Quevedo lá, né? É charlatanismo, não existe, né? Porque eu não estava preparado para receber aquela informação. E o que o T. Harv faz no MMI e na maioria dos cursos dele, ele vende o que a pessoa quer. O que eu quero? Eu quero a mente milionária. Eu quero a missão para 1 milhão. Eu quero financial freedom, eu quero a minha liberdade financeira. Eu quero ser um mestre do business, né? Guerrilla business, aprender as táticas de guerrilha dos negócios. Eu quero ser o treinador dos treinadores. Só que todos os conteúdos, e você já passou pela sequência do Quantum Leap, então você sabe, todos os conteúdos, eles são voltados para desenvolvimento pessoal. Tem pouquíssimas técnicas. Pouquíssimas. Com exceção do Financial Freedom, o último que foi num modelo diferente, fora do modelo da Success Research, todos os outros, o Blair, o treinamento do Blair, a gente teve no TTT e foi no Sales. Aí eu tenho um grupo de mentoria, o pessoal falando, o conteúdo ele é repetido do Sales e do TTT, tem pouca técnica de vendas no TTT. Cara, a técnica de vendas tá aqui, meu velho. Tá aqui. Por isso que é repetido, porque tem que falar 200 vezes a mesma coisa para a gente entender que o que a gente precisa mudar é a nossa mentalidade, não é mais nada disso. Só que se vender isso para as pessoas, elas não compram. Então, ou poucas, menos pessoas vão comprar. Então, pensa assim, que cada vez que você está fazendo uma ligação para ofertar o seu produto e o serviço que você faz, na verdade é um serviço, né? Cada vez que você está fazendo uma ligação, você está dando a oportunidade daquela pessoa de ela ter uma mudança positiva dentro da casa dela. Então, é isso que eu preciso trabalhar, Max, porque se eu continuar vendendo... Eu até faço isso às vezes, né, de uma forma... sem nem perceber que eu estou fazendo, entendeu? E aí acaba sendo uma venda perfeita, assim, limpa, o cliente escolhe direitinho, porque quando eu dou catálogo na mão deles, é muita opção de tecido. E, e aí eu tenho muito medo na hora que eles escolhem um tecido que eu sei que não vai ficar bom, e eu tenho medo de falar, não, não põe esse, porque eu tenho medo de perder a venda, entendeu? E em alguns casos eu até deixo e faço. Peraí, eu misturei um pouco a conversa, mas vamos lá. Às vezes eu deixo isso acontecer e aí no final o resultado não é como eu gostaria. Agora, quando eu consigo conectar com o cliente, com a necessidade, com o sonho, e aí, assim, levar a venda de uma forma que eu sei que eu consegui essa conexão e eu vou ajudar a pessoa a escolher o melhor tecido ali para casa dela, do começo até o fim é tudo lindo. Não dá um problema, o resultado final é super satisfatório. Agora, com essas pessoas que eu não consigo conectar e que eu tenho medo de perder a venda e acabo deixando elas escolherem o produto porque foi o que elas escolheram, aí sempre dá uma caca no final, entendeu? Assim, do caimento, não sei o que eu gostaria, porque para mim é tudo
É tudo uma questão de resultado final, né? E o seu cliente, como que ele se sente? O caimento não ficou bom para você. E ele? Eu nunca tenho queixa. Não tenho. Eu vou começar a entender isso agora, a hora que eu começar a ligar para os clientes que já fizeram com a gente, entendeu? Entendeu? O que tem que ficar claro, desculpa te interromper, mas assim, o que tem que ficar claro é que o foco são eles, não você. Entendeu? Uhum. O foco é ele. E muitas vezes, e eu posso até dizer que talvez na maioria das vezes, talvez você não consiga criar essa conexão logo no começo. Ou alguns vão passar e você não vai criar a conexão. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Cada pessoa, ela tem um processo e tem um tempo para acontecer as coisas. Uhum. Nem todo mundo está preparado para entender que ter uma cortina em casa melhor, eu tô falando assim porque eu tô em casa e eu tô vendo a minha cortina ali na frente. A pessoa entender que ela ter uma cortina mais bonita em casa vai deixar o lar dela mais aconchegante, que talvez os filhos dela vão querer mais ficar em casa com elas, isso vai promover um tempo maior de família. As Pois pessoas é, as pessoas acham caro, Max. Todo mundo acha cortina caro. Ninguém Não, quer, não é todo sabe? mundo. Não, 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 não. Isso não é verdade. Isso não é verdade, porque senão sua mãe já teria fechado lá e você não estaria entrando no negócio. Tá? Não é verdade essa frase. Não joga isso pro universo, porque não é verdade. Então, não é todo mundo, mas a Exato. grande maioria das pessoas falam. E isso tá na minha cabeça, E a entendeu? grande maioria das O que pessoas que vai eu acho dizer não pra caro? você. Isso você tem que ter clareza. O mundo é mau. Pra você conseguir fazer uma venda, você vai ter que ligar pra 20, 30, 40, 50 pessoas. Então, mas É por que que assim. eu acho caro? Se eu sei todo o trabalho que envolve, todo o carinho que a gente põe em fazer, em escolher o tecido, em revisar tecido, em passar o serviço para a costureira, em ver tudo, passar as cortinas depois, enfim. Por que que eu acho caro? Por que que eu, quando faço um orçamento, olho o valor final e falo, será que a pessoa vai pagar isso? Entendeu? E eu estou falando com você e eu estou tendo isso como um insight agora. Então, é algo que eu preciso mudar em mim, porque se eu não mudar em mim, eu realmente vou ficar me deparando com as pessoas que acham o meu produto caro, entendeu? Exatamente, Porque exatamente. Por tá que que dentro seu produto vale o que vale? por tudo que a gente faz, O que que por é todo. tudo? Coloca aí, pega um papel aí. Tá com papel aí na mão? Pega um papel aí. O que que é o tudo que você faz? Por que que seu produto vale o que vale? Por que que você Primeiro, não cobra metade do preço? eu vou até a visita, Legal, certo? escreve aí. Visita Aí, personalizada. O que mais? consultoria. Consultoria. Ah, quer dizer então que não é só uma cortina, é uma consultoria de decoração, é isso? No Ah, caso, se ela quer escolher um papel de parede, eu ajudo, eu digo de decoração, mas voltado para a cortina, mas está envolvido na decoração da casa, sim. certo? Aí eu volto, faço, monto o orçamento, faço todos os Ah, cálculos. personalizado. Então não é igual da Pernambucanas, que eu vou lá e compro e instalo? Mas Não. qual que é a diferença? A diferença é É, não quantidade de. consigo ver por que que eu não pago R$ 100 na Pernambucana e vou pagar 5.000 para você. É cortina. A primeira lavada que você der na sua cortina da Pernambucana, você vai jogar ela no lixo, porque ela vai entortar inteira. Então, a qualidade do tecido, Ah, então é a outro forma como ela é produto. confeccionada, a Hum, quantidade de tecido que a gente coloca. Então, hum. dificilmente eu coloco vezes dois, eu sempre coloco vezes três, porque a O que cortina que é fica bem. vezes 3? Não sei o que que é isso. O que que é isso, vezes 3? Ó, então a sua janela ela tem 2 metros, certo? Hum, 2 por 2,5. hum, Então eu vou colocar 2 de largura por 2,5. Eu hum. coloco 2 vezes 3. Eu vou colocar aqui pelo menos 6 metros de tecido para que a sua cortina fique bem franzida, bem cheia, bem bonita, entendeu? Ah, Eu entendi. vou comprar uma cortina numa loja qualquer, até mesmo em alguns ateliês, eles fazem vezes 2. Eles vão colocar 4 metros de tecido ali na tua cortina
porque Uhum. vai ficar mais barato, entendeu? Enquanto o Uhum. tecido que você escolher comigo, ele pode variar de 40 até R$ 400 o metro. Então, pensa assim, se você comprar uma cortina comigo, vou colocar 3 vezes de tecido na sua cortina, se ela custa R$ 400 o metro do tecido, vai ficar R$ 800 mais caro só de tecido, entendeu? A sua cortina Uhum. na minha loja. Uhum. Né, tô colocando aí, é difícil a pessoa escolher um tecido nesse valor. Mas o que você vai Não comprar numa. joga isso pro universo. Cuidado com as afirmações. Não, é que assim, geralmente é até uns 250, a pessoa, né? Ok, assim. Mas essa é a diferença. Então eu vou colocar lá 3 vezes o tecido na sua cortina, Que barra, diferença que faz? Que benefício que me traz 3 vezes de tecido na minha cortina? uma cortina bem rica, bem cheia, com Que, caimento. que diferença que faz? Qual o benefício de eu ter uma cortina com caimento? Beleza? Quando você olhar, Qual o benefício de eu ter uma cortina mais bonita na minha sala? a sensação de bem-estar que você vai ter quando você olhar para ela. Ah, então eu tô pagando para ter um bem-estar maior na hora que eu chegar na minha casa. Exatamente. É aquele sentimento de home sweet home. Olha só, Home Sweet Home. Legal isso, hein? Que mais? Por que que eu tenho que pagar 5.000 e não pagar duzentão na Pernambucana? Ou na Casa Bahia? Porque. Nem sei se vem na Ah, Casa Bahia. é? Acho que não, né? Acho que só na Pernambucanas. O quê? Na Casa Bahia não vende cortina, né? Não. O que Ah, mais? Max, eu vou ter que pensar em todas as. Em Pensa, tô todas... aqui, sou o cliente, tô te perguntando, e aí? Você vai pedir para pensar para ele? Você sabe, tá aí dentro, tá pulando na sua cabeça. Você sabe por que que a tua cortina vale 5.000 reais? Ela é feita, assim, nossa costura é alta costura, né? Ah, então é uma alta costura. O que que é alta costura? Qual o benefício que eu tenho de comprar uma alta costura? Quando você compra uma cortina dessas pronta em loja, é linha de produção, né? Então, Hum. assim, são 500 costureiras, uma faz a barra lateral, a outra faz o cabeçote, a outra faz a barra final. A E sua é assim? não, na alta Não, costura, quero saber a sua. a mesma costureira que revisou o tecido, ela vai realizar o corte, ela vai fazer toda a costura, assim, né? Então, o tempo que uma alta costura leva é o dobro. Então, Tá, vai o mas qual dobro é de o benefício de eu ter isso? Por que que eu tô pagando? acabamento. O acabamento é o outro, né? Você olha uma costura bem feita, limpa, E o que que uma costura bem feita, limpa, com acabamento, qual o benefício que eu tenho com isso? o visual, a beleza, né? Então, é Voltamos ao outra bem-estar, então? estética. Hã? Estética. Legal. O que mais? Na verdade, o que eu costumo falar é que a cortina, quando ela é, né, quando ela é bem feita, bem acabada, tem um caimento bom, ela traz ela dá um ar de a casa fica mais, qual que é a palavra que geralmente eu uso? Ela fica, o ambiente fica chique, né? Não é isso que eu falo, tá? Hum. Que eu não tô conseguindo lembrar agora, mas o ambiente fica, eu vou lembrar a palavra depois aí eu anoto aqui. Tô Entendeu conseguindo. como Não, tem não muito? trabalho sob pressão. Não, é uma coisa que a gente vai trabalhar aqui. É, seu produto vale 5.000 reais ou não vale? Vale. Então, e se o cliente não quiser pagar? Se ele não quiser pagar, ele vai ter que procurar outro lugar que faça mais barato. Ele não vai ter o resultado. Mas, ai, como eu demorei para aprender isso. É simples.
Se o cliente não quiser pagar, ele não vai comprar com você e tá tudo bem. Lembra que o cara rejeitar um orçamento seu, ele não está rejeitando a Ana. Ele só está rejeitando um orçamento seu. Certo? Ele não está dizendo que você é uma má pessoa. Ele não está dizendo que o seu produto é ruim. Ele não está dizendo que você é qualquer coisa. Ele está só rejeitando o orçamento. Então, a questão aí entra na parte psicológica e pessoal, né? Tudo Eu não bem? sei lidar muito bem como rejeição, Tudo então, bem. E como que a gente aprende? Como que aprende a lidar com rejeição? exercitando, né? Vou ter que exercitar. Vou fazer o quê? É isso. Entendeu? Se você, Então, se você chega para mim, oferece uma xícara de café. Eu fui na sua casa aí, fui ver a cortina da sua casa. Aí cheguei na sua casa, eu e a Camila. Aí você chega e fala: Max, preparei um café para você aqui, você quer? Eu falo: não, Ana, obrigado, não quero um café. Isso significa que eu acho que você é alguma coisa? Só porque eu não quis tomar um café que você me ofereceu? Significa ou não? não. Não. O que que significa? Você não quer café. Pronto! É isso. Quando você está fazendo uma venda, é a mesma coisa. O fato de você ligar e a pessoa falar: não, Ana, eu não quero fazer a cortina com você. Tá tudo bem. Não significa que ela acha que você é qualquer coisa. Não significa nada. Você fez o Guerreiro? O Guerreiro Não. Iluminado? Nem o Guerreiro e nem o Mission to Millions. Ah, são importantíssimos. Para você, a gente tem que se planejar para você fazê-los na próxima. Vamos rentabilizar para que você consiga fazê-los na próxima. O ponto é, quando tem uma frase no Guerreiro que é assim: o que você pensa que os outros pensam de você diz mais respeito a eles do que a você, certo? E aí agora, nesse momento, eu vou te fazer uma indicação de leitura. Pera aí, não sai daí que eu vou pegar aqui. Já leu esse livro? Nossa, minha mãe tem esse livro. Eu comecei a ler, mas não Tá, terminei. então esse livro é um livro curtinho, você consegue ler ele em uma passada, são 80 páginas com letras bem grandes, mas que vai fazer uma diferença danada se você entender o conceito. O Uhum, treinamento do Guerreiro Iluminado é baseado nesse livro, tá? Então, você vai ter o treinamento por R$ 20 aí, que deve custar um livro desse, né? uhum. Não, mas eu É, tenho livro, né? Minha mãe tem não só esse, mas acho que tem um outro depois o desse quinto também. compromisso também, isso, quinto compromisso. Mas esse aqui, se você ler e conseguir entender os 4 compromissos, já vai ser legal, tá? O que que eu queria que você fizesse essa semana? Continua firme, tá? Vai doer. Por que que vai doer? Porque você só foi 2 dias na academia essa semana. Aí você vai voltar agora semana que vem, vai doer como se você tivesse ido a primeira vez. Certo? É academia. É igualzinho a academia. Vai lá, puxou o ferro. Fiquei uma semana dolorido e não voltei na academia. Hora que voltar, vai doer. Certo? Tranquilo? Já tô avisando. Vai doer. Certo? Mas não é nada que vai te matar. Pior que pode acontecer é alguém falar que não quer e tá tudo bem. Não diz respeito a você, certo? E nem diz respeito se a pessoa é uma má ou boa pessoa também. Ela só não quer. Ela só não quer tomar um café. Se oferecer um café, ela não quer tomar um café. Só isso. Né? Imagina se eu chegasse na sua casa, você me oferece um café, eu falo que não quero e você. Max, você não quer o café, meu Deus, você me acha uma má pessoa, porque você não quer o café? Eu fiz com tanto carinho esse café, bro. Já pensou nessa situação? E é isso que a gente está passando aqui. A pessoa está rejeitando um orçamento seu, você está falando: meu Deus, eu não vale de nada, eu não tenho porquê, as pessoas não estão ajudando ninguém com a minha empresa. Oh, meu Deus, é isso que está acontecendo. Então, ela só não quer o café. Só não quer o café. Mas, ó, não compra o café antes da pessoa pagar.
tá? Então, Max, o que que eu vou fazer com essa guria? Calma. Porque Eu vou te passar um exercício para você fazer com relação a isso. Respira fundo aí, tá? É uma situação, a gente pode tentar contornar ela, mas não está no seu controle mais, certo? O que ela vai fazer, se ela vai comprar de você ou não. Então vamos lá. Coisas para semana. Continua firme nas ligações. Parabéns pelo avanço dessa semana. Então a gente saiu de nenhuma para 10, né? Então já é um baita de um avanço. Eu acho que foi até mais, porque você não marcou aí os WhatsApp, né? Mas aí você registra tudo, os contatos que você fizer, mas Uhum. trabalha para ficar dentro daquele planejamento que a gente fez. Independente do que foi o seu dia, reserva 2 horas do seu dia, sagradas essas 2 horas, para você fazer essas ligações ou esses contatos no WhatsApp, tá? Eu queria, a gente, na semana que vem, a gente ter mais dados para a gente poder olhar melhor e ver o quanto que está avançando essas paradas todas, inclusive para a gente identificar em qual etapa que a gente vai precisar de ajuda antes. Lembra que a gente falou disso? Uhum. Eu não consigo diagnosticar isso ainda sem olhar o processo todo. Você me mandou uma série de materiais lá, ajudam, mas a gente precisa enxergar o processo como um todo, tá? Tô te mandando, porque eu falei, não sei, a hora que ele me perguntar isso, eu não sei se eu vou estar com essas Pode informações ali. mandar, não tem problema. E fica registrado ali. Às vezes eu não olho na hora, mas depois eu vejo, tá tranquilo. Mas Uhum. lembra do foco agora, nesse momento, nós estamos mirando no curto prazo, tá? Nós estamos fazendo o nosso formulário do Google, beleza? Então, as pessoas preenchem o formulário, a gente liga pro ponto de táxi e vai ligando que nem um doido, certo? Não é isso que a gente vai fazer o resto da vida. Mas nesse momento a gente precisa validar a parada. Então, ó, continuar as ligações, tá? Trazer mais dados na semana que vem. O livrinho, esse livrinho dá para ler em uma semana. Mesmo se você não for para Itu, então já vou matar a objeção. Desce na livraria e compra. Custa R$19, R$20 esse livro, tá? Não é mais barato do que a viagem para Itu. Então, compra aí. Se você não for lá para Itu, porque senão você vai chegar na semana que vem e você vai falar assim: "Ah, Max, eu não fui para Itu, não consegui pegar o livro com a minha mãe". Então eu já tô matando essa objeção já aqui na fonte, que é igual imposto de renda, a gente mata a objeção na fonte. Pega lá com a sua mãe, tá? E aí, Sim. com relação àquela venda que você fez, tá? Na verdade, não fez, né? E comprou as coisas antes. Existe um exercício que a gente sempre faz depois de uma situação como essa, ou várias situações que a gente passa na vida. Pode fazer isso diariamente, até com o seu dia, que se chama debriefing. Debriefing, já ouviu falar? Hum. Debriefing. Ele é um exercício complexo, né? Mas de uma maneira mais simples para a gente exercitar isso no dia a dia, e é o que eu quero que você faça com esse caso que aconteceu. Ele se baseia em 4 perguntas, tá? Quantas perguntas? Tá. 4 perguntas, tá? Que eu vou passar elas aqui para você agora. A primeira pergunta é: o que deu certo? Então você vai olhar para a situação toda que aconteceu e você vai responder aí: o que deu certo? Ah, deu certo que eu consegui fazer uma venda por WhatsApp, deu certo que o contato que eu fiz com ela, deu certo que eu consegui comprar as coisas a tempo e por aí vai, tá? Você vai listando as coisas que deu certo. Então, a primeira pergunta, o que deu certo? A segunda pergunta, o que deu errado? Segunda pergunta, o que deu errado, né? Ou a gente pode falar também o que funcionou e o que não funcionou. Talvez seja melhor do que esse jeito que eu falei aqui. Certo? Então, a primeira pergunta, o que funcionou? A segunda pergunta, o que não funcionou? Tá. Terceira pergunta, o que eu posso fazer diferente? O que eu posso fazer diferente? E essa é uma das perguntas mais poderosas, porque ela vai evitar que essa situação ocorra novamente. Certo? Então, o que eu Uhum. posso fazer diferente numa próxima vez? E a quarta e última pergunta é: o que eu aprendi com isso?
O que eu aprendi com isso? Certo? Tá. Então, faça essas 4 perguntas para essa situação. Você já deve, enquanto você estava escrevendo, sua cabeça já deve estar trabalhando nas respostas aí. E lembre-se que o que essa menina vai fazer ou não, não está no seu controle. Mas como você vai reagir a isso está ao seu controle. Então você pode olhar isso de uma maneira super pessimista e achar que todas as pessoas do mundo vão tentar te enganar e que esse negócio não vale a pena. Como você pode olhar que ela é uma pessoa, talvez ela, o jeito que a gente faz uma coisa, a gente faz todas. Provavelmente você não é a primeira pessoa que ela faz isso. Ela com certeza é uma cliente da minha farmácia que liga, pede e não vai buscar. Entendeu? Então, a gente tem que saber lidar com essas situações, né? E aí, no que eu na resposta lá, o que eu faria diferente, você pode trabalhar como que você pode trabalhar, pode fazer nos próximos casos que você tiver uma situação de emergência, que a pessoa precisar na pressa, como que você vai fazer, entendeu? Você tentou ligar para ela já? Várias vezes. Ela não atende. Eu tentei com o meu número, ela não atende. Aí eu tentei ligar com um número restrito, também não atendeu. Mas o que que eu fiz? Como ela pediu a cortina, ela chegou a comprar a cortina, ela falou aqui nas mensagens que ela queria, eu já tinha até agendado com o instalador. Ela mandou aqui na mensagem, ela falou assim: eu quero a cortina. Aí, bom, eu mandei o boleto bancário, entendeu? Ah, Ela, ok. Boleto ela, registrado. oi? Boleto registrado. Eu não sei se eu fiz ele registrado, Max. Você fez pelo site do banco? Eu fiz pelo e-cobrança da Caixa. Eu não conheço esse aplicativo, mas Eu só posso até verifica, encaminhar. só verifica se é um boleto registrado, porque se não for registrado para ela não vai dar muita diferença. Se for Então, registrado, você mandou o boleto, se ela não pagar em X dias, 5, 10 dias, vai para o cartório de protesto, né? mas eu coloquei 5 dias para ir pro cartório. Ah, ok. Então é boleto registrado. Exato. E Então, aí, justo. Então você já fez o que estava no seu controle, certo? é. Aí eu mandei a mensagem falando que eu já tinha agendado com o instalador para sábado, que a cortina já está pronta, que eu não vou cobrar no valor desse boleto a instalação, porque isso é um serviço à parte, então eu estou cobrando só o que eu vendi para ela, que foi a cortina e os acessórios. E a instalação, eu mandei o contato aqui do instalador para ela, falei, a instalação você pode agendar direto com ele, porque se eu deixar agendado a instalação e ela não estiver lá no dia para receber, ele vai cobrar a instalação de mim, entendeu? E então E eu na, só e na pior das hipóteses, você manda a cortina para ela, tá? Porque senão ela pode alegar que ela não recebeu nenhum produto e você está protestando ela, uhum, tá bom. certo? E Bom, tem uma outra questão que é o seguinte: vendas por serviço remoto tem 7 dias de carência de desistência do cliente, tá? Isso para como ela qualquer. não responde as minhas mensagens, né? É, Porque, ó, eu agradeço, senão iria atrasar mais. Ó, eu falei para ela que eu fiz a compra do material, né? Daí ela falou assim: eu agradeço, senão iria atrasar ainda mais o meu pedido. Assim que eu sair do serviço, eu entro em contato com você. Isso foi na sexta-feira, né? Aí, na sexta-feira mesmo, eu falei assim: você recebeu minha mensagem? Desculpa, mas eu não costumo fazer pedido para cliente sem sinal e assinatura de contrato. Eu abri uma exceção para você pela natureza da urgência que você tem. Mas para eu dar andamento e passar a confecção adiante, eu preciso da confirmação do pagamento ou emitir o boleto em seu nome. Mas eu já tinha comprado o material, já estava lá na confecção, entendeu? uhum. Aí ela respondeu: oi, cheguei bem tarde ontem, por isso não respondi. Pode ficar tranquila, pois irei fazer a cortina. Só não consegui sair ontem. Sair ontem seria sair para fazer o depósito, entendeu? Que ela tinha Isso me foi falado sexta agora? que foi sexta. Então talvez ela até tenha pago. Só vai cair para você amanhã. Mas, o Max,
ela viu todas as minhas mensagens e ela estava online, ela não responde os meus WhatsApp. Tá. Mas você não tem certeza de nada, certo? Você Sim. acha que ela não pagou. Então vamos assim, ó. Gasta a energia que você não gasta mais energia do que o necessário com isso, certo? Então Eu, assim, eu, eu realmente fiquei frustrada, sabe? Porque tudo esse é o bem, tipo de coisa que eu proibi minha mãe de fazer lá atrás, quando a gente começou a trabalhar juntas. Porque legal, ela comprou material para cliente que não voltou, entendeu? Então, legal, legal. Então você já tem alguma coisa lá no que fazer diferente, uhum. certo? Inclusive, traz as coisas, a gente pode botar alguns recursos tecnológicos para você agilizar o seu processo de contrato, tudo, e mesmo assim estar segura. Existem recursos hoje que a pessoa assina o contrato eletronicamente, e é válido na justiça, tudo. Hã? PDF. Não, não. É um site, você manda lá o contrato para ela pelo site, ela tem uma assinatura digital, ela assina e a lei aceita essa assinatura como se fosse uma assinatura pessoalmente, entendeu? Eu gostaria que você me passasse isso, Eu te porque é um passo, dos eu te melhores passo, casos mas dele. não tem problema. Mas primeiro faz o debriefing, traz esse debriefing pronto na próxima sessão. Provavelmente você já vai ter um fechamento disso, se ela pagou ou não, se ela desistiu, mas não dedica mais energia do que merece, tá? Tá. Porque não deixa isso estragar a sua semana. E isso tá exclusivamente no seu controle, certo? Só você pode controlar isso. O quanto você vai deixar isso impactar, tá? Pensa assim, se ela não te pagar, quanto que custou o material? Uns R$ 200. 200. Se ela não te pagar, você investiu R$ 200 num curso de quê? Deixa eu pensar. Eu tô com o nome na cabeça aqui e me fugiu agora o nome. Peraí, que eu vou lembrar antes da gente terminar a sessão. No curso de governança, né? Isso aí é estratégia de governança corporativa. Então você investiu R$ 200 para você aprender que você não pode fazer vendas sem contrato ou sem o sinal, certo? Um curso, você pagou um curso. Pensa que você estava navegando na internet, achou o curso e pagou o curso. Daí você assistiu o curso e falou assim: putz, mas era tudo que eu já sabia. Não tem problema. Você assistiu o curso. Legal? Governança Hum, corporativa. Então tá aí, pensa nesse aspecto. Então, R$ 200, você pensa assim, quanto que me vale de energia investindo em R$ 200? Tá? Eu tenho certeza que se você pegar essa energia e investir em ligar e fazer outras coisas, vai te dar mais resultado do que ficar brigando com ela. Então, o que você tinha que fazer, você fez, mandou o boleto, se ela não pagar, vai pro cartório, e aí é com ela lá, não é mais com você. Tá bom? mas Tranquilo? eu não corro nenhum risco, né? Porque assim, ela realmente efetuou a compra. Então, Exato. Vai ter a questão. Deixa rolar para ver o que vai acontecer, entendeu? Se ela reclamar, mas você, não sei o que, eu não confirmei. Na boa. Aí agora eu tô tirando o chapéu de mentor, tô colocando o meu chapéu de empresário. O que eu faço isso quando acontecem essas coisas na farmácia? Eu não discuto, certo? Eu já devolvi. Teve cliente que era um cliente. Era um estelionatário mesmo, na minha visão, né? A pessoa ligou, comprou, ela pagou, a gente entregou e a hora que chegou lá, ela simplesmente disse que não era o produto, com receita, tudo, uma fórmula de quase R$ 3.000. Eu simplesmente devolvi o dinheiro dela. Eu bloqueei o cadastro, né? Se ela quiser fazer outras compras no futuro, a gente vai falar que não tem a matéria-prima, alguma coisa do tipo, para não vender mais. Mas não me vale o gasto, nem meu, nem da minha equipe, de ficar tentando argumentar, entendeu? É igual, sabe com quem que eu aprendi essa lição? Aconteceu um negócio na minha família uma vez, e eu tenho essa memória de criança. O meu pai foi no mercado e comprou um liquidificador para minha mãe, certo? Só que ele comprou a diacha do liquidificador diferente do que a minha mãe queria. E minha mãe ficou pé da vida. E aí os dois brigaram. E discutiram feio em casa, não sei o que. Minha mãe ficou fula da vida com ele. Ele falou que não ia trocar porque aquele liquidificador servia, não sei o que. Minha mãe pegou, simplesmente me pegou o liquidificador e voltou no mercado lá para trocar o liquidificador. Chegou lá, era no Carrefour, chegou lá,
Os caras nem perguntaram, nem pediram nota, nada, facilitaram o processo, chegou, ela trocou, pegou o liquidificador que ela queria, pagou lá a diferença e voltamos para casa felizes com o liquidificador. Quando a gente chegou em casa, a gente descobriu que o meu pai tinha comprado o liquidificador no Extra. E ela trocou o liquidificador no Carrefour. Você entende? Sabe por quê? Porque o Carrefour não quer dor de cabeça por causa de 80 pila. Ele não vai perder o cliente que vai todo mês lá fazer compra por causa de 80 pila. De fazer um escândalo lá na frente por causa de 80 pila. Então, é R$ 200, sabe? Mede a energia que vale isso e isso, novamente, diz mais... Ela agir assim com você diz mais a respeito dela do que de você. Você fez para ajudá-la, certo? Se ela não pegou essa ajuda ou agiu de outra maneira, que a gente ainda não sabe, nós estamos aqui à suposição, certo? A gente não sabe ainda se ela pagou ou não pagou, porque o banco só vai abrir amanhã depois do meio-dia, então a gente não sabe. Depois você me conta, faz o debriefing disso e a gente volta a falar na próxima sessão, tá? Estou muito feliz com o avanço, certo? E espero que a gente avance mais nessa semana, foca no curto prazo, faz a listinha das coisas, das características do seu produto e o que que isso traz de benefício para o seu cliente, tá? Que foi o exercício que eu fiz aqui com você. Quando a gente fala característica técnica, a cortina ela tem um caimento bom. Qual que é o benefício para o cliente ter um caimento bom? Entendeu? Você tem que ir fazendo o porquê disso daí. Faz esse exercício e daí na próxima sessão, o que eu quero que você traga também? Então deixa eu anotar, senão depois eu peço um monte de coisa e eu não lembro depois de cobrar. Então é a característica técnica versus benefício. Continuar as ligações, debriefing do caso da caloteira. O livro, 4 compromissos. Sabe o que eu fiquei mais chateada? Foi que assim, a minha mãe estava com um pedido meio que atrasado lá na confecção dela, né? E atrasado não, porque dá tempo, sabe, de entregar. Mas aí eu falei para ela, não, essa menina, não sei o quê, põe aí na frente, só uma cortina e tal, sabe? Quando você faz tudo para ajudar uma pessoa e aí Mas ela... Não fique chateada, porque assim, você fez o seu melhor? Você fez o seu melhor? Sim. Então fique tranquila. Você teria que ficar chateada se você tivesse prometido uma coisa que você não deu o seu 100% e não conseguiu cumprir, entendeu? Aí você teria que ficar chateado. Então, continuar as ligações, reservar aquelas 2 horas para fazer as ligações, fazer o debriefing, o livrinho dos 4 compromissos, a lista de características versus benefícios, certo? E uma quinta coisa que eu quero que você traga é quais são as principais objeções que você está ouvindo, tá? Porque a gente vai fazer esse exercício de objeção na próxima sessão. Mas, para fazer esse exercício de objeção, a gente precisa ter experiência, certo? Tá. Beleza, Ana? Beleza. Então, muita energia para essa semana. Vai com tudo. Lembra que um não é só mais um passo que você deu até chegar no próximo sim, tá? Não desiste no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto não, porque pode estar faltando só mais um não para você ter o sim, aquele simzão que vai arrebentar. Eu acho que uma questão é que eu não estou ligando para fazer venda, eu estou ligando para falar que eu estou aqui disponível para venda, entendeu? Exato, mas pergunta se a pessoa já tem alguma coisa que você possa fazer. Essa parte é importante. Entendeu? Porque senão fica só aí realmente não vai ter pré-orçamento, porque você não ofereceu nada. Uhum. Entendeu? Então é importante você falar, olha, eu estou trabalhando com cortina, não sei o que, nananana. Você te interessa agora? Você tem alguma coisa? Ou você conhece alguém que você possa me indicar que precisa? Entendeu? Esse é um fechamentinho clássico de uma primeira ligação. Se te interessa e se ele falar que não, se ele conhece alguém que poderia interessar esse serviço. Igual o seu vizinho indicou, lembrou da esposa, né? A hora que ele falou, minha esposa, putz, eu não tenho, já fiz as minhas cortinas, mas minha esposa é arquiteta, você pode falar com ela.
Lembra disso que você me contou? Uhum. Era a esposa, né, mesmo? É. Então, mais coisas desse tipo pode aparecer. Uhum. Tá bom? Tá bom. Fechamos? Obrigadão. Tamo junto, Fechamos. então. Qualquer dúvida você me manda no zap. Às vezes eu não respondo na hora, mas eu sempre respondo, tá? Tá ótimo. Então tá bom. Obrigadão, Boas Marcos. vendas aí, vamos com tudo. Tchau. Obrigada. Tchau, tchau.